Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Vitor. Eu sou Camila Vieira. E eu sou Kel Gomes. E antes da gente começar, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. E, gente, agora que somos um podcast independente, a gente vai precisar de toda a ajuda possível de vocês, tá? Qualquer valor que você nos doa, nos ajuda demais e já recebe nossa newsletter quinzenal. Mas tem muitas outras coisas bacanas também. A gente também oferece outras contrapartidas para diferentes valores de apoio e que cabem no seu bolso. Você pode colaborar com a gente pelo padrim.com.br/feitoporelas e pelo patreon.com/feitoporelas. E o nosso programa de hoje é sobre a cineasta chinesa An Hui, que nasceu em 23 de maio de 47, é considerada um dos grandes nomes da New Wave, a nova onda, né, do cinema de Hong Kong. Então tem essa especificidade, né, ela é chinesa, mas ela é de Hong Kong, acho que isso é significativo, assim, para o trabalho dela. Ela é formada em inglês e literatura comparada pela Universidade de Hong Kong em 72, e depois ela estudou 2 anos na London Film School, a escola de cinema de Londres, começou a trabalhar como diretora nessa época, né, em 78, e a nossa conversa vai focar, né, no filme Os Refugiados do Barco, que é um filme de 1982. É o terceiro filme dela da trilogia do Vietnã. E esse filme, ele mostra um fotojornalista japonês. Então, é a Akutagawa que fala? Ou é a Akutagawa? A gente vai falar os nomes sem saber direito da forma como eles se pronunciam, porque é difícil, gente. Então, esse jornalista, o Akutagawa, alguma coisa assim, a gente pede desculpas pelo nosso desconhecimento das pronúncias, né, dos idiomas que vão ser mencionados aqui no programa de hoje. Ele vai ao Vietnã, o Vietnã já socialista depois do fim da guerra, né, do Vietnã, e ele se aproxima, né, de uma família local, principalmente uma menina, né, que é a Cam Nuong, que é a primeira da pessoa da família com quem ele faz esse contato, né? E em paralelo, a gente também acompanha um jovem, que é o Tomin, que quer deixar o Vietnã, que quer sair do país, né? Então, esse filme ele passou no Festival de Cannes. Teve uma questão aí que a gente já vai mencionar que impediu ele de ser indicado, né, a Palma de Ouro, de ser parte dos filmes concorrentes, né? E no Hong Kong Film Awards ele ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção, roteiro, atuação revelação para Season Ma, que é a atriz que interpreta a menina, né? E direção de arte. E também foi indicada a melhor ator, melhor atriz 2 vezes, né? Fotografia, montagem e trilha sonora. Então, um filme que foi realmente aclamado no contexto de Hong Kong, né? Mas não sem polêmica, né? E aí entra essa questão de Cannes, né? Porque apesar de ele ter tido uma recepção muito boa em vários lugares, ele também recebeu muitas críticas que disseram que ele era uma propaganda anticomunista, né? Então, traçando um paralelo entre o Vietnã socialista e a relação da China, né, continental com Hong Kong, né? Onde a An Hui morava. E por causa dessa polêmica, o filme foi retirado da competitiva do Festival de Cannes, né? Então, eu só queria dizer, antes da gente começar a nossa discussão, que a minha amiga Iris Lan, que é chinesa, que mora no Brasil, né, já tinha me cobrado algumas vezes um programa sobre a An Hui, né? E esse momento chegou, né? O tema foi votado entre as nossas madrinhas e os nossos padrinhos. Então, a gente agradece a quem votou na diretora como um tema para nossa pauta, né? E Iris, eu espero que tu goste do nosso programa. Te dedico ele. E, bom, a gente, para começar, vamos falar que, bom, assim como a questão dos idiomas, né, a gente não é especialista em história do Vietnã, a gente vai tentar comentar o filme dentro dessa nossa perspectiva, né, do que a gente conhece em relação à temática, então vamos lá. Isso, e algo importante da gente destacar antes de qualquer coisa é como a maioria de nós aqui no Ocidente praticamente só tivemos filmes sobre o Vietnã e os resultados da guerra de um ponto de vista estadunidense, né? Eu acho que o quanto a gente precisa ter um outro olhar sobre esses momentos da história é urgente, assim, e esse filme eu achei bem importante também nesse aspecto. E, inclusive, eu me lembrei do Spike Lee, que com o mais recente lançamento dele, né, o Destacamento Blood, trouxe o ponto de vista de pessoas negras, de soldados negros estadunidenses, que é uma falta também, mesmo eles representando um terço dos soldados presentes na guerra. Então, a diversidade de olhar é importantíssima para a gente rever esses acontecimentos históricos. Importante mesmo. E aí a gente pensa também nesses pontos de vista, né, porque mesmo o Spike Lee, ele também falhou em dar uma tridimensionalidade na experiência do ponto de vista vietnamita, né, e se colocou
colocar a questão de gênero aí vira um problema, né? Porque essa questão do estereótipo da Dragon Lady, enfim, mas esse não é o nosso programa, mas é importante também pensar nisso, né? Porque a gente tem uma visão que também é muito propagandística estadunidense realmente, né? E essa questão propagandística é tão forte que mesmo os estadunidenses costumam ter a visão de que eles ganharam a Guerra do Vietnã, né? O que é muito curioso, né? Mas é isso, assim. Então, esse filme, ele tem essa vantagem de trazer uma visão que é do leste asiático em relação aos acontecimentos, né? Eu não vi o filme do Spike Lee, então não vou nem falar sobre esse filme, mas eu concordo com a Raquel quando ela fala dos refugiados do barco, porque, de fato, é um outro ponto de vista do Vietnã que não é da perspectiva estadunidense, mas, ao mesmo tempo, em que mostra o que foi o horror pós-guerra, né, logo imediatamente quando acabou a Guerra do Vietnã, né, foram nos 3 anos sucessivos ali do fim da Guerra do Vietnã, quando o Vietnã se torna a República Socialista. Eu não acho que seja um filme conivente com a participação dos Estados Unidos nessa mesma guerra do Vietnã. Porque eu acho que fica bem clara ali a crítica que a Anne faz dos Estados Unidos nos processos de ocupação dos territórios em várias guerras, né? Principalmente quando o personagem principal, que é o fotógrafo japonês Akutagawa, que explica para Kan Wang que a sua família foi morta pelos estadunidenses na guerra, provavelmente, eu acho que é a Segunda Guerra Mundial, que ele está se referindo ali, quando o Japão foi ocupado, né, pelos Estados Unidos, e ele também foi mandado para um orfanato, da mesma forma como vai ser o destino dos 2 irmãos no filme, né? E aí eu vejo que a Anne Hui faz uma crítica muito contundente a um estado permanente de exceção, em que a militarização é cotidiana na guerra e no pós-guerra, porque isso, de fato, foi o que aconteceu ali, naquele território. E quem mais sai afetado disso são as pessoas comuns, principalmente os vietnamitas do Sul, que perderam a guerra, né? Junto com os Estados Unidos, a Austrália, Nova Zelândia, né, os países ali que eram aliados. Mas aí eu não diria que seja um filme anticomunista, porque, na verdade, né, o filme ele foi taxado, assim, por pessoas de esquerda, né, em Cannes, e por isso o filme ele não conseguiu ser exibido na competitiva, ele ia entrar na competitiva e acabou sendo exibido em uma paralela, né, por conta dos protestos, e eu particularmente não consigo enxergar ele como anticomunista, porque eu não consigo ver esse filme de forma isolada na filmografia da Anne Hui, né? Mas dentro de todas essas abordagens que ela faz a partir desses depoimentos dos Boat People dentro da trilogia do Vietnã, né? Os Refugiados do Barco é o 3º filme da trilogia. Isso, perfeito, Mas sabe que tem umas coisas que eu concordo com essa crítica de ser propaganda anticomunista, né? Assim, eu assistindo o filme fiquei um pouco com essa impressão. E o primeiro ponto é justamente a questão da presença dos Estados Unidos no país. Então, a gente sabe dessa presença marcada ali. O irmão do meio da Kan Wong, ele até fala inglês, né, com os estrangeiros e tudo. Então, essa passagem dos Estados Unidos, ela é deixada clara, mas eu acho que tudo é colocado numa perspectiva muito histórica, assim, muito sem contextualização. A gente não tem uma noção real nem do impacto da presença francesa, que também é delineada ali em alguns contextos, em algumas falas, né, e nem do estrago da presença dos Estados Unidos, né. Então, o socialismo, ele parece um negócio malvado que brotou do nada, assim, como se não tivesse algo que tivesse, sei lá, acontecido ali anteriormente, né. E a outra coisa que eu pensei enquanto estava assistindo o filme é que a gente acompanha uma série de acontecimentos trágicos que vão se encadeando, assim, quase sem respiro. É uma tragédia atrás da outra. E é basicamente, tipo, morreu porque o país é socialista. Olha lá, morreu outro. E é tipo, vai assim, opa, mais um. E é muito assim, tipo, uma morte atrás da outra, um desastre atrás da outra, uma tragédia atrás da outra. E aí tem a fome, tem a corrupção, tem a prostituição, tem os ideais traídos. Pra mim, parece muito assim, tudo isso porque é o socialismo. Como se não existisse isso em outras situações, né? Enquanto eu tava assistindo, eu lembrei do filme que é o Mr. Jones, da Agnieszka Holland, o filme mais recente dela. Eu vi esse filme na Mostra de São Paulo ano passado, eu acho que ele não chegou a passar no cinema depois, a estrear oficialmente. Mas, assim, nesse filme também tem um jornalista fotográfico também, que vai pra União Soviética tirar fotos, e aí ele foge do cronograma que ele tinha acertado lá, e aí ele se embrenha num campo lá, numa área rural, no inverno. Ele não tinha levado casaco, ele não tinha comida, e aí ele descobre que, meu Deus, tinha gente no interior passando fome. E aí ele volta pra Inglaterra e tem uma cena que ele tá andando na rua, passa carrinho de mão cheia de umas peças gigantes de carne. Aí
aí ele entra num café e tinha uma fartura, comida e mais comida em cima das mesas. Eu juro que eu gargalhei no cinema, assim, porque a Inglaterra, todo mundo sabe como foi o processo de industrialização, né? Sendo usada como exemplo de fartura e de equidade pra dizer, meu Deus, as pessoas no comunismo passam fome. E aí eu fiquei, tá, assim, né? Eu sei que são contextos diferentes, né? Mas mesmo assim eu não consegui não fazer essa relação entre os dois filmes, e eu da Agnieszka Holland, sinceramente, eu acho uma abordagem super rasa, mas aí também eu não tenho esse contexto histórico, né, da obra da Anne Hui, que a Camila mencionou, né, e que ajuda a situar o filme em relação, mesmo dentro da própria trilogia, porque eu não consegui acesso aos outros filmes dela, né, e também as complexidades do próprio Vietnã, né, porque, querendo ou não, Inglaterra, etc., a gente tem mais contato com a história do que, como a gente falou, o Vietnã, que é uma visão quase que exclusivamente estadunidense que a gente tem dessa situação, mas que, ainda assim, ela captou como estrangeira, né, assim. Eu não vi esse filme da Agnieszka, mas eu acho que Os Refugiados de Barco se passa todo numa província, né, não se sai dali, então, assim, a perspectiva é todas daqueles personagens que vivem aquele cotidiano, não tem uma perspectiva de fora daquele espaço. Eu acho que é importante a gente notar isso para fazer essas diferenciações, né. Mas, por exemplo, inclusive isso do Nhaque, né, que é o irmão do meio, falar em língua inglesa, eu acho que isso é resquício dessa interação que havia durante a Guerra do Vietnã entre os vietnamitas do Sul e não só as tropas estadunidenses, mas também da Austrália e da Nova Zelândia, né, que eram aliados e enviaram também suas tropas para, né, contribuir para aquela guerra. E aí eu não acho que seja um índice celebratório da presença dos Estados Unidos na região, mas como essas crianças vietnamitas ali do Sul foram obrigadas a absorver uma língua inglesa, né, que não era deles, como ponto de partida. Acho que era uma questão de sobrevivência. Eu acho que ele tá usando a língua ali, estrangeira, como uma forma de sobrevivência. Para mim, passou essa impressão. E aí, pelo fato do filme se concentrar no pós-guerra do Vietnã, na região de Da Nang, que eu acho que fica muito claro que é nessa região, né, acho que logo no início ali, que o jornalista fotógrafo vai lá, e é na região de Da Nang, que ele se surpreendeu, que ele foi logo no início da ocupação do novo regime, e aí depois ele volta 3 anos e vê que a diferença era, né, se mudou completamente, né, e ali Da Nang era um local de desembarque dos fuzileiros navais e principal base aérea dos aliados do Sul durante a Guerra do Vietnã. Então a perspectiva que o filme traz é da vida dos vietnamitas que moravam naquela região, em 78 e 79, né, ou seja, 3, 4 anos depois do fim da Guerra do Vietnã. E a narrativa do filme em si, ela se concentra nessa província específica ou em regiões próximas dela, né, quando eu acho que tem um momento lá que ele vai para uma outra zona de uma região próxima de Da Nang, né? E aí é um contexto desses vietnamitas que foram levados para trabalhos forçados e milhares deles se tornaram os refugiados de barco, e aí eu acho que isso que foi o interesse da Anne Hui com as entrevistas do primeiro filme da trilogia, né? E aí esse fluxo migratório que provocou uma grande crise humanitária internacional, inclusive, né, saiu várias notícias na época sobre isso, e aí eu acho que o filme deixa bem claro que a história se passa em Da Nang, sabe, em regiões próximas. Eu acho que ela não omite essa contextualização de território na narrativa. Mas aí eu fico pensando, tentando complexificar um pouco mais isso, né, que se era um problema que estava acontecendo naquela província, claro, é um problema estrutural do próprio país, que ainda permanecia devastado e dividido naqueles anos iniciais dessa unificação comunista. Era um país que ainda estava muito dividido nesses anos iniciais. Então, e aí eu consigo enxergar por esse aspecto, sabe? Por esse recorte específico. Concordo com a Camila, e eu acho bem possível ver o filme de forma isolada e ainda assim você não fazer essa leitura que é anticomunista, que foi o que aconteceu comigo. Eu não vejo como, sabe, esse panfleto anticomunista mesmo, porque acho que ele tá interessado nessas pessoas e nesse contexto. Claro, existe essa questão de ser uma diretora chinesa dentro das complexidades que a gente tá falando aqui, né, ela falando sobre o Vietnã, e algo que eu li que foi bastante discutido na época do lançamento tem a ver com isso, assim, por causa das tensões entre China e Vietnã. E a Anne Hui parece que respondeu mencionando sobre essas entrevistas extensas que ela fez com os refugiados vietnamitas, sobre a aproximação dela com eles e a liberdade que ela teve para fazer e entregar essa abordagem. Assim. Foram escolhas dela, né? Mas para além dessa controvérsia, eu
de fato, assim, eu vejo o filme o tempo todo como um gesto de mostrar o lado do povo nessa merda toda de pós-guerra e de autoritarismo, sabe? O interesse de se aproximar dessa realidade de desumanização, assim. E ela tenta, responder a isso, né? Eu não acho exagerado, acho o horror bastante cru e por isso perturba tanto. As cenas na desativação de minas terrestres, por exemplo, e como que por um segundo, assim, né, a vida se esvai em 1000 pedaços. E diariamente, para aquelas pessoas que são obrigadas a estarem ali, foi muito forte para mim, porque você tem a dimensão, assim, do como que era uma realidade cotidiana, né? Então nem precisa de muita estratégia melodramática, não precisa ser. Pensar que as minas antigas que não explodiram ainda existem por lá, né? Sei lá, isso, sabe, me deixa, assim, tensa até. A violência vai sendo revelada aos poucos no filme. Primeiro a gente vê ali um reacionário, sendo não chamado reacionário, sendo enquadrado com agressão, depois vai aumentando gradativamente no filme, à medida que tudo vai sendo descortinado, que a gente vai descobrindo junto com o fotojornalista como que são essas relações de violência, de poder ali, até chegar em muito mais sangue, muito mais corpos, assim. É uma coisa do horror mesmo, uma sociedade em processo de desumanização total. Então, eu concordo com a Camila nesse sentido, assim. É bem essa denúncia, né, dessa realidade ali que estava sendo maquiada, né. Não, sem dúvida. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti me impactou muito essa sucessão de mortes. Assim, eu concordo com a Isa, né, que isso pode parecer até excessivo, né, isso impacta de fato. E aí eu até vejo que Os Refugiados do Barco é um filme de horror realista, se é que a gente pode falar assim. Inclusive nessa cena de explosão da mina, quando mata o irmão do meio, o Inhaque, né, que a gente já falou aqui sobre ele, e logo depois vem um rapaz que cobre o corpo com a bandeira do Vietnã. Eu acho essa cena muito impactante, porque eu fiquei pensando, independente de qual regime for, é o país que está sendo destruído junto com o próprio povo, sabe? E aí existe um desencanto nesse personagem específico que é o oficial, né? O oficial Nguyen, acho que é assim que se fala, não sei, que ele dedicou metade da vida à revolução, mas parece que ele tá completamente desiludido com essa vida no pós-guerra, aquilo que ele lutou tanto, e ele tá bem desiludido, embora ele não consiga sair, né, totalmente desse lugar. E aí, como a Kel falou, a Anh Huy entrevistou os próprios vietnamitas do Sul, na verdade, para fazer esse documentário, que é o The Boy from Vietnam, o Garoto do Vietnã, que abre a trilogia do Vietnã, um filme que ela realizou em 78, média-metragem, que é super difícil de encontrar. Eu realmente não consegui encontrar esse filme em lugar nenhum, mas eu cheguei a ver o segundo filme da trilogia, que é a história de Ho Viet, de 81, um ano antes, né, dos refugiados de barco. E nesse filme é a perspectiva de um refugiado que consegue sair do Vietnã dentro desse contexto, né, pós-guerra do Vietnã, e ele quer tentar uma vida nova nos Estados Unidos, porque ele acredita que vai ser o modelo ideal de vida dele. Mas ele também não consegue viver uma vida melhor fora do Vietnã. Então, assim, esse segundo filme é a perspectiva dos refugiados que conseguiram sair do Vietnã, conseguiram ter uma vida fora, né, do Vietnã, e os refugiados de barco são as pessoas que permanecem lá e que tentam sair, né? Então, assim, acho que é uma trilogia super completa. E aí, nesse segundo filme, fica muito claro que essa promessa capitalista de liberdade e de vida melhor também é um engodo, porque a trajetória de fuga desse personagem, nesse segundo filme, passa por Hong Kong, ele sai do Vietnã, vai para Hong Kong, depois vai para as Filipinas. E a ideia dele é chegar até os Estados Unidos, mas na verdade ele mal consegue chegar nos Estados Unidos. E o máximo que ele consegue é se tornar um gangster que acumula dinheiro ilegalmente no mundo do crime, em um caminho que não tem volta e nem tem solução. E aí é por isso que eu não consigo analisar Os Refugiados do Barco sem considerar todo esse percurso que a Anh Huy faz com a trilogia do Vietnã, que eu acho super completo mesmo. Essa cena que tu mencionou da morte do segundo irmão, né, e da bandeira, foi uma cena que me impressionou muito, assim, até pela questão estética, porque tem essa coisa de que a gente vê de longe um adulto, né, que vai correndo com a bandeira numa haste mesmo, assim, né, a bandeira do Vietnã tá ali, tipo, tremulando enquanto aquela pessoa corre pra chegar lá e cobrir o corpo da criança. É muito impactante aquilo ali.
Agora, assim, bem interessante esse contexto da trilogia, isso que tu falou sobre a história de Wu Viet, né? De trazer esse lado, né? De existe o sonho da liberdade que vai estar lá fora, né? Isso me lembrou um pouco da fala do Milos Forman no documentário Forman vs. Forman, que tá disponível agora no É Tudo Verdade, né? Então ele comenta assim que ele se mandou da Tchecoslováquia, na época da Tchecoslováquia, né? Quando os socialistas progressistas foram expulsos do governo, e o governo foi ocupado só por socialistas, vamos dizer, não sei qual que seria o termo correto, reacionários, não sei, mas era um pessoal que estava muito preocupado com a censura, limitou muito a liberdade de trabalhar, principalmente com cinema e literatura, né? E aí ele sentiu que não dava mais para ele conseguir trabalhar naquele contexto e ele foi para os Estados Unidos. E aí ele percebeu quando ele chegou lá que nos Estados Unidos não tem salário para ser diretor. Na época, enfim, fora do sindicato, pequenas produções, qualquer coisa assim, ele não tinha salário para ser diretor, então ele só ia ganhar dinheiro do lucro do filme. Se o filme fizesse sucesso e tivesse lucro. Se ele não tivesse lucro, ele não ganhava nada. Enquanto que no contexto da Tchecoslováquia, ele estava fazendo os filmes dele e ele era pago para fazer esses filmes, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nos dois lados da moeda, né? Tipo, tu tem que pesar uma série de situações que estão colocadas ali entre os regimes específicos de cada contexto, né? Eu tô divagando aqui, enfim, desculpa. Mas é porque eu fiquei pensando nesse filme porque eu vi ontem. Então, essa tua fala me puxou esse filme porque tava fresquinho, mas podem continuar. Você pensou para além mar. Mas eu fiquei bem interessada em ver a trilogia também, sabe? Porque, né, com tudo isso que a Camila trouxe, achei bem interessante. Sei lá, o interesse dela por isso, né? Gostei bastante, assim. E uma coisa que eu fiquei pensando é que o famoso complexo de túneis construídos por soldados vietnamitas durante a guerra, né, contra os Estados Unidos, serviram para os ataques surpresas e é uma das estratégias que são citadas como essenciais para a vitória do Vietnã. Além disso, continham os espaços de cuidado de saúde ali, de ensino, cozinhas, ou serviam de abrigo. Então, era um negócio complexo mesmo. Aí eu fiquei pensando em como que os becos e a arquitetura da cidade em labirintos no filme, e de muitos tons de marrom também remetem de alguma forma a esses túneis, porque de certa maneira se torna até uma ressignificação e um apontamento de como naquele momento ali tá existindo, né, naquele momento ali que o filme tá retratando, também tá existindo uma guerra, sabe? Uma outra guerra, mas ela continua, né? Porque no filme, nos becos e no oculto é que começa a se revelar essa realidade duríssima, mas muito maquiada pelo governo, pela mídia controlada, pela propaganda do Estado, né? Que é algo que ela chama bastante atenção também no filme. Já no início, quando se tem ali aquelas imagens do desfile militar super entusiasmado, exaltado, cheio de gente, aliás, aglomeração, essa aparente felicidade, assim, elas são contrapostas quando o fotojornalista avista num beco escuro um vietnamita mutilado andando com a ajuda de muletas, e ele vai entrando nesse ambiente cada vez mais escuro, assim. Acho que aqui já dá o tom do filme, assim, né, esses contrastes. E dois momentos musicais colocam essa oposição em evidência também, que eu reparo que no início, né, os cantos de louvor e homenagem das crianças treinadas, né, esse canto ao Ho Chi Minh, que é essa encenação preparada pelo governo, né, para ser mostrada na mídia, a zona modelo e tal. E no final tem todo um canto triste da Cam Nguyen pro irmãozinho que sentindo medo pede colo antes de tentar pegar o barco para sair do Vietnã. Cara, eu achei esse contraste, assim, sabe, muito bem feito, assim, né, e como que uma ponta se liga à outra, né, da mentira e da realidade, assim, pelo canto. Sim. Sempre que tiver criancinhas cantando ensaiadas, independente do contexto, desconfie. E elas cantando... não, né? Era no segundo filme. Tem uma cena também com crianças que estão cantando nas Filipinas, assim. Elas estão sendo ensaiadas também. É tudo pra maquiar.
Mas sim, muito bom, Kel. Tem uma cena nos Refugiados do Barco que o Tomin, ele tá preso naquele container, né, junto com o Akutagawa, e aí ele fala do número 16, que é esse modelo de zona especial, né, que são numerados também. E aí, mesmo quando o Akutagawa retorna, ele se dá conta de que era tudo fachada, né, porque quando ele vê as crianças ali todas dormindo amontoadas e nuas naquele galpão, né, ele percebe que era uma embalagem perfeita para a imprensa internacional. E aí eu fiquei muito curiosa em saber mais sobre essas novas zonas econômicas, e pelo que eu li, os vietnamitas do sul, né, que perderam a guerra, eles eram enviados para esses campos de trabalho forçados, né, e eram verdadeiros campos de concentração, né, milhares de vietnamitas morreram nesse processo, e fiquei pensando um pouco no que você falou antes, né, que é sobre a An Hui ser uma diretora chinesa abordando o Vietnã, e tem detalhes bem complexos aí nessa relação, que apesar dela ter nascido na China, ela se mudou para Hong Kong, né, aos 5 anos de idade, e aí desde então ela é considerada uma cineasta de Hong Kong. E aí eu tô enfatizando isso porque, apesar de Hong Kong ter deixado de ser colônia britânica em 97, e ela foi restituída à China, Hong Kong ainda é considerada uma região com 2 sistemas, né, tem uma autonomia com sistema político e econômico próprios, mas ao mesmo tempo a China é responsável pelas áreas de defesa e relações exteriores de Hong Kong. E aí isso foi um acordo estabelecido entre China e Hong Kong, que vale por 50 anos, ou seja, até 2047. E aí não dá para saber exatamente o que vai acontecer, se Hong Kong vai ficar independente de vez ou se vai ser administrado como território da China. Mas ali nos anos 80, quando Hong Kong ainda era colônia britânica, e mais precisamente em 82, quando a An Hui realiza os Refugiados do Barco, já era o início das negociações entre China e Reino Unido para a devolução da soberania de Hong Kong para a China. E aí alguns críticos, li algumas críticas sobre esse aspecto específico, né? Eles consideram e interpretam que a visão crítica que a An Hui tem do regime comunista no Vietnã e os Refugiados do Barco reflete também essa transição que estava acontecendo de Hong Kong sair da condição de colônia britânica para voltar a ser da China, que tinha acabado de sair da Revolução Cultural, né, que foi até o final dos anos 70, e ainda estava absorvendo os efeitos disso. Então, essa transição não era vista de uma forma tranquila. E aí tem críticos que fazem esse paralelo entre a própria condição da An Hui, né, por ser cineasta de Hong Kong, e a situação que ela viu ali no Vietnã, né, entre os vietnamitas do Sul. Perfeito, Camila. Eu acho que ajuda muito a gente a pensar o filme, essa contextualização, né, da própria condição de Hong Kong nesse momento, né, de produção do filme, e também do contexto dessas zonas econômicas no país, né, no Vietnã. Uma coisa que eu queria comentar também é a questão do próprio filme, né, de como ele está circulando, porque não existem muitas cópias do trabalho da An Hui disponíveis pra gente, e o filme, até a minha amiga, a Iris, ela tinha mencionado que ela assistiu agora recentemente, reviu ele e tava dublado, né? E aí eu falei pra ela que eu achava que a cópia que nós tínhamos para fazer o programa era a versão original, porque dizia áudio em cantonês, vietnamita, e eu não me recordo qual era o terceiro idioma, talvez japonês, não sei. E aí, quando eu fui assistir ao filme, eu percebi que realmente estava dublado. Todos os personagens principais se comunicam entre si falando em mandarim e não em cantonês. Então, a gente tem uma certa limitação nesse sentido. Eu não sei se existe circulando alguma cópia com o áudio original em cantonês. Em alguns momentos do filme, as personagens falam em vietnamita, a gente consegue perceber, mas também até pelo movimento das bocas e tudo, né, a gente consegue perceber que não tem exatamente uma sincronização desse áudio, que realmente tá dublado, e é isso, assim, não sei se existe a versão original desse filme acessível em algum lugar. Então, fica aí essa questão sobre o áudio original, né. E a gente comentou várias vezes aqui nessa conversa, né, aspectos mais gerais do filme, né, desse contexto de produção, alguns personagens, mas a gente não falou sobre a linha principal da história, né, a narrativa ali dos personagens principais, né, e eu acho interessante mencionar, né, os acontecimentos para quem não viu o filme, para ter um contexto nessa discussão, mas vejam o filme, tá, gente? Então, pegando o que acontece de principal, né, com esses protagonistas, né, então, a gente mencionou que tem um fotógrafo, né, ele conhece essa menina, que é a protagonista, quando ela tá catando uma comida que caiu na rua, alguém tava preparando uma comida na frente de casa, a tigela caiu um macarrão
ali, ela coletou essa comida, lavou o macarrão e levou pra casa, né? Então, ele para pra fotografar ela, e nesse momento é destacado isso que a Kel falou, né? Que no início ele tem tipo um fetiche de ficar registrando esses momentos de pobreza com a qual ele se depara, porque ele ainda não criou esse laço pessoal com as pessoas, né? E ela mostra o dedo do meio pra ele, né? E ele, acho que, sei lá, simpatiza com esse espírito dela, né? E aí ele conhece a família toda, né? Tem o segundo irmão, que mais tarde, como a gente mencionou, vai morrer quando ele pega uma mina. Tem um bebê, que a menina, ela ouve a mãe dela comentando que é filho de um homem coreano, e a mãe dela que tá doente desde quando o pai morreu na guerra e trabalha com prostituição, né? Mas, mais tarde, a mãe dela se mata quando ela é denunciada, porque aparentemente a prostituição é ilegal, ela seria levada, presa, provavelmente pelo governo, e ela prefere se matar do que ser levada. E aí, no paralelo, a gente vê esse jovem, que é o Tomin, que a gente mencionou, que ele quer sair do país, ele é colocado nesse trabalho forçado, né, nesse campo de trabalho, de tirar as minas que foram deixadas pra trás pela guerra, né? E quando ele consegue finalmente pegar um barco, né, se tornar um refugiado do barco, né, um barco que leva as pessoas para outros países, esse barco é interceptado por agentes do governo e ele é fuzilado. E aí o fotógrafo que tá envolvido com o drama das crianças, né, e as crianças já estão ali órfãs, resolve ajudar elas a sair do país. E aí ele também morre nesse processo. Então essa é que é mais ou menos a história principal do filme. Mas o filme ele termina com a menina e o bebê no barco. Então eles vão conseguir sair. Tem esse desfecho que é, de certa forma, positivo, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco esses acontecimentos principais da narrativa. O que vocês acharam? Eu gosto muito de como dentro de uma grande narrativa do filme há essas pequenas narrativas que vão mostrando diferentes situações, diferentes personagens envolvidos naquele contexto, que é um contexto social e político de muito horror, né? E eu acho que dá um panorama abrangente pro debate crítico que o filme tá propondo, né? O fotojornalista, como você mencionou, ele chega sem saber de nada, né? Ele tá ali pra registrar e o governo tá ali tentando maquiar a situação. Então ele chega ali ainda muito envolvido com o governo, sua manipulação, né? Ele ainda não tem acesso ao que acontece de fato. E tá muito com seu olhar estrangeiro e de fotojornalista, digamos, né? Explorando o ambiente, explorando inclusive a imagem da miséria das pessoas, e aos poucos que ele vai compreendendo essa grande mentira e o grande sofrimento delas, ao ponto até de abrir mão da sua própria câmera, né? Se no início ele não largava dela, à medida que ele vai conhecendo tudo, vai, né, assim, se relacionando com essas pessoas, ele abre mão da própria câmera, sabendo do valor financeiro dela, e assim ele pode ajudar a fazer algo de fato. E claro que isso se deve completamente ao envolvimento dele com a Ken-Wan e sua família, assim, essa vivência ao lado das pessoas, não só a observação distanciada, né, com a qual ele estava, postura dele de antes, de quando ele chegou, é como se ele realmente tivesse ali vivenciando junto deles, né? Então eu acho que esse gesto é muito significativo quando ele entrega a câmera, não só pelo valor financeiro, mas também pelo que ele tá abrindo mão, assim. E que eu acho que poderia ser uma discussão sobre as lentes do cinema, sabe? Essa questão de como retratar comunidades, né? De como cineastas se colocam ali. Outras discussões possíveis. Inclusive, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque no laboratório do qual eu faço parte ali na USP, né, eu sou a única pessoa que pesquisa imagens nesse momento sob a orientação da minha orientadora. Meus outros colegas são todas pessoas que criam imagens. Então, assim, todo mundo é documentarista, faz filme etnográfico, essas coisas, e eu tô lá vendo filme, né? Só que por isso eu acabo me envolvendo muito com as discussões deles, porque meio que a temática deles acaba predominando nas conversas. E uma discussão que é muito corrente é essa questão de, tipo, roubar imagens. E a galera da antropologia visual, que é como se chama essa área, o pessoal que faz os filmes etnográficos, enfim, né? Tem essa abordagem antropológica que é justamente você cria uma aproximação com a pessoa, e aí dentro da antropologia, na etnografia, a gente tem o que se chama de observação
formação participante. Então é isso, assim, tu tá ali como um observador, mas tu faz parte daquilo, tu entra naquele contexto, tu começa a fazer parte da vida daquelas pessoas, assim como elas fazem parte da tua vida, e essas imagens são retiradas em um total consentimento. Então, nunca são imagens roubadas, que é o termo que se usa, assim, né? Porque na fotografia artística, né, e no fotojornalismo, muitas vezes, o que acontece é isso, a pessoa tá passando e ela vê um momento, uma cena ali que chama a atenção visualmente, esteticamente, e ela tira aquela foto que vai registrar aquele momento, que é o que o jornalista tá fazendo ali, de tipo, ele vê as cenas da pobreza e vai fotografando, por exemplo, o que tu mencionou, o menino no beco de muleta, mas ele não cria uma relação com aquele menino que permita ele se aproximar daquele menino de uma forma que ele tire essa foto de uma maneira não invasiva, né? Que é o que vai acontecendo no processo depois, né? Que ele se aproxima da menina, cria um relacionamento com aquela família e os registros depois começam a ser registros de intimidade, né? É uma coisa que é diferente a forma como essas imagens são produzidas. Inclusive, dentro do... E aí eu vou falar um pouco de fotojornalismo, porque eu já tive experiência de redação e já discuti um pouco isso com fotógrafos de redação, né? Acho que a questão é essa, né? Que ele é fotojornalista, né? Eu vejo essa discussão da ética das imagens sendo discutida muito mais dentro do cinema documentário, e a questão da etnografia entra por isso também, ou Isa. Mas no fotojornalismo eu não vejo essa discussão, e aí às vezes é isso, assim, muitas vezes é a exploração mesmo, e uma cena que me incomodou um pouco no filme é aquela cena em que ele invade a casa dele, sabe? Ele invade, já vai tirando logo as fotos e tudo. E aí eu acho ótimo quando o IAC diz assim, você pode tirar foto lá fora e eu vou cobrar por isso. Eu acho muito justo, sabe? Eu acho, inclusive até eu acho o IAC muito incrível, um personagem muito incrível. E eu fico me perguntando, porque eu acho que não é uma coisa que é discutida dentro do fotojornalismo, isso, sabe? É uma discussão que na antropologia visual ela é assim o tempo inteiro, sabe? Porque tem muito essa questão ética, né? E isso também acaba sendo um reflexo na própria questão do turismo, né? Porque ele, na verdade, tá ali como um visitante, né? E a gente percebe que na relação de turismo com moradores locais, isso na vida real, enfim, também é muito essa relação, né? De as pessoas se sentirem completamente à vontade para roubarem imagens das pessoas que estão ali no contexto local, que são moradoras, porque existe um processo de exotização também que tá embutido nessa relação, né? Então, não é só do fotojornalismo, mas também o turismo, né? Que, digamos assim, permite esse tipo de abordagem, né? É importantíssimo isso. Uma pena que na prática do fotojornalismo não tenha essa discussão, porque pelo menos nos estudos, né, que eu tô fazendo no jornalismo, existe essa discussão. Na formação existe. Agora, daí como é a rotina do trabalho, já é outros 500, né? Importante. Às vezes também é uma questão de tempo, né? Porque o tempo que se tem para produzir uma reportagem, mesmo uma reportagem fotográfica, não é o tempo de tu conseguir, talvez, não tô justificando, mas eu digo assim, o tempo de uma pesquisa etnográfica que tu fica morando meses com uma população, enfim. Não é a mesma coisa para um fotojornalista conseguir estabelecer talvez esses laços, né? Mas sei lá. Depende da abordagem da matéria, né? Porque também existem as matérias aprofundadas. Não, exatamente, era isso que eu ia falar. São duas coisas. É a questão do tempo, que o tempo realmente é muito pequeno para você se refletir, para você ter uma aproximação, né, com aquelas pessoas que você conhece na pauta, mas ao mesmo tempo é uma questão editorial, porque se o jornal exige que tenha uma imagem super impactante sobre aquele determinado assunto ou o que está sendo abordado pela crônica jornalística, então assim, é isso, assim, o que vai buscar é esse exotismo. Não é um outro tipo de imagem, sabe? É a imagem mais impactante para ter uma relação mais direta com o consumo daquele jornal. E aí, mais uma vez, né? Eu acho que na prática a gente discute isso muito dentro da universidade, né? Nos cursos de jornalismo. Mas na prática as coisas funcionam de uma outra forma, assim, é uma dinâmica totalmente outra. E por isso que é tão legal quando a Canum, inclusive, mostra o dedo pra ele, né?
Essa hora é muito boa. Ela não se coloca como objeto da lente. Exato. Essa hora, assim, você já gosta dela de cara. E uma coisa que eu acho interessante também é como que a jornada dele não é sobreposta à jornada dos demais, né? A história, o que acontece pros demais. Ele serve ali como um fio condutor, mas eu acho que são os vietnamitas que mais interessam e que nos movem, assim. Isso eu achei uma coisa legal, assim, uma abordagem bem interessante e fundamental pro filme. E aí a gente tem, né, a Canoa e a família, e ali nesse núcleo da família eu acho que são diversas questões que a gente poderia ficar aqui discutindo por um bom tempo, né, porque além da mãe doente, essa questão da prostituição dela, mas também tem a questão da prostituição infantil ali, tem a questão da fome, e você percebe assim que são apenas crianças e já estão carregando tantos pesos, né. Eu acho muito boa aquela cena tem uma cena do galão de diesel, né, que o jornalista tá carregando e tal, que eles têm que entregar pra poder conseguir sair, né, no barco, conseguir sair do país, e um dos pagamentos é esse galão de diesel. E aí nessa cena em que ele pergunta pra criança, será que você consegue carregar? E a criança tão pequenininha diz, não, ele tenta ainda, o que eu acho incrível, que ele ainda tenta, assim, não consigo carregar, sou muito pequenininho, não sou tão forte, é o que ele fala, né, não tem força, pelo menos é a tradução que a gente tem na legenda. Eu achei isso muito significativo, assim, porque de fato são crianças carregando pesos impossíveis pra elas, assim. Então são diversas questões ali. Reais e simbólicos, né? Exato. Além dessa perda do irmão que foi, nossa, uma das cenas bem fortes, né? E tem também essa coisa do jovem, né? Que tá tentando sair, que tá no trabalho forçado da zona econômica. É assim que se chama, nova zona econômica, né? Sim. E ele tem essa coisa de também ser visto e ser perseguido como se fosse um bandido, né? Então tem essa coisa do castigo desumano pra ele, colocar nesse trabalho de desativação de minas que, caramba, que horror é aquilo. E também com um final super trágico que fica super difícil de digerir. E eu acho, a Camila comentou sobre o Nguyen. Gente, que nomes difíceis. Mas, enfim. O vietnamita que tá ali no partido, que tem essa educação francesa, que lutou pra revolução e tem essa desilusão toda. Eu gosto muito de uma frase que ele diz, que é: minha cabeça está no passado colonial. Conseguiram a revolução que queriam, mas a minha vida acabou. Isso diz muito, assim, de como que ele tá desencaixado, deslocado, e ele é uma espécie de uma dissonante dentro do próprio Partido Comunista. E tem a mulher chinesa, que eu não me lembro o nome dela. Ela não tem. Como que era? Vocês lembram? Ela não tem, né? Ah, sim. Não. Por isso, então, que eu não lembro. Ela é acreditada como amante do Nguyen. Do Nguyen. Do Nguyen, Pois é. E aí ela tá envolvida nesse mercado clandestino e que, ao mesmo tempo, também é contato para as pessoas que tentam deixar o país. E nela, se focando nela, não nas relações, você percebe muita solidão e uma sobrevivência numa estrutura patriarcal. Que eu acho que é o que tá, né, assim, se mostrando pra gente. Tão pesado, né, quando o Nguyen pergunta assim, com quem você perdeu a virgindade? E aí depois ele diz, ela deixou o melhor para os chineses, sabe? E ela ali, servindo. É bem pesado. É pesadíssimo. Então, nela eu acho que a discussão do patriarcado, do machismo, enfim, tá bem posta. Pegando esse gancho sobre as mulheres, né, que aparecem no filme, eu fiquei refletindo muito, sabe, sobre a presença delas. E é claro, né, existem as mulheres que acabam se prostituindo nesse pós-guerra, né, por falta de opção, e muitas delas morrem, né, como a mãe da Can Wong, que prefere se matar do que se entregar ao regime. Tem um próprio desfecho trágico dessa mulher chinesa que você falou agora, que é o que termina dizendo que se o Akutagawa conseguisse encontrar o To Min, né, e nessa altura nós espectadores já sabemos que ele já tá morto, que dissesse pra ele que ela não esqueceu de Nova Orleans, né, que era o sonho, né, deles dois juntos, e que ela trabalharia até os 70 anos. E aí a cena termina com o Akutagawa saindo de cena e o plano coloca em foco o quadro do Manet, Olímpia, que retrata uma prostituta, dando a entender que ela ficaria nessa condição, né, que essa personagem, essa mulher chinesa, ficaria nessa condição por muito tempo, se prostituindo, né, e eu acho que é isso, tudo é muito direto, tudo é muito duro no filme, mas também tem as mulheres que ocupam postos importantes dentro do regime,
regime, como a que trabalha no departamento de cultura, né, que serve de guia ali pro Akutagawa. As mulheres dentro do próprio exército, inclusive uma aparece bem ali no final para dizer que a Kanwong não precisaria se preocupar com o futuro dela após a morte da mãe, né, para dizer que o governo ia cuidar do futuro dela. E a mais corajosa entre as mulheres é a Kanwong, né, que não sei se o nome da atriz é Shechoma, não sei se é assim que se fala, enfim, difícil, que eu acho uma atriz maravilhosa, né, e ganhou o prêmio de melhor atriz revelação no Festival de Cinema de Hong Kong, merecidíssimo, aliás. E aí fiquei pensando assim, tem muitas mulheres que têm um desfecho muito ruim, né, que elas morrem, né, mas os homens também morrem no filme, né, o Tomin, o amigo dele, que na ideia era os dois fugirem, né, de barco, o Akutagawa também, né, tem um desfecho trágico, e as crianças também, como o irmão da Kanwong, né, ou seja, todo mundo sai perdendo nessa história. No fim das contas, as pessoas são feias, como diz a Kanwong, assim, é isso. Eu só consigo ver a beleza mesmo naquela imagem dela última, sabe? Com o irmãozinho no colo, olhando pro novo horizonte, né? A partir do momento que ela consegue subir no barco. Aliás, tem até uma tensão ali que você não sabe se ela vai conseguir, né? Nesse momento você já tá assim, meu Deus, suba, meu Deus, deixa essa menina subir. Você quer que ela saia logo dali, né? Inclusive porque não tem o pagamento, né? Porque no final das contas eles não entregaram o diesel, né? Aí tu fica, será que eles vão cobrar pra, né, mesmo assim, pra... Pois é. Nossa, essa hora é tensa. Eles saíram ali na pressa. Não, vamos logo, leva você logo, porque senão, né, chega aqui, né, os que estavam perseguindo lá o Akutagawa. E isso cria uma tensão ali no filme que, sabe, você tá se agarrando àquele barco junto dela. Se ela não entra ali, eu acho que, sabe, eu ia ficar, assim, devastada. Mais do que eu já tinha ficado ao longo do filme, assim. E aí é por isso que eu acho que tem essa beleza nessa imagem dela, sabe? Olhando pro horizonte com o irmão no colo. E tem um sol da tarde também que ilumina o rosto. Eu me apego muito, assim, ainda que seja tão incerto, né, ainda que tenha vários outros problemas a serem enfrentados a partir dali. Eu acho que, de certa maneira, quando se fixa nessa imagem, porque a imagem, ela é fixada, né, enquanto os créditos sobem, não sei, passa essa ideia de uma possibilidade, sabe, de uma nova vida, pelo menos de um respiro, porque, pelo menos, ela conseguiu estar nesse barco, sabe, ela tá saindo dali. Eu acho que é a imagem que a gente precisa nos dedicar, assim. Eu quero acreditar que aquele plano final seja realmente uma imagem de esperança, porque no filme anterior não é assim. A fuga de barco, assim, não leva. E aí ela finalizar a trilogia com uma possibilidade de esperança, eu acho interessante. E eu acho até que é legal, assim, pensar isso pra personagem, sabe? É um alívio, pelo menos. Pelo menos nessa imagem, sim, sabe? Nessa fixa, assim. Sim. Ela tá abrindo uma possibilidade, ela não tá fechando. Sim, ela tá abrindo. Sim. Beijo pra Estê, né, que não gravou esse programa aqui com a gente, mas que adora quando o filme termina com freeze frame, né, com aquela cena congelada. E esse filme termina desse jeito, né? Então, Estê. A gente nem falou do selo Faustina, né? Não me lembro de ter algum personagem. Não teve. Não tem. Não teve nenhum animal, assim, que fosse significativo. Ai, gente, tem um galo, né? É. Uma galinha. Tem um galo ou uma galinha. Me pareceu um galo ali, mas enfim. Galo. É um frango. É um frango que ele entrega, o jovem entrega lá na zona econômica, como pagamento também. Sim. Mas não tem nome, né? E, enfim. Né? Não tem nome e tá numa situação terrível. Mas é isso, né? Eu acho que o filme realmente ele fecha em aberto com essa nota esperançosa, né? E a gente vai encerrar o programa de hoje nesse tom, né? De esperança e desejando que vocês, se não assistiram Os Refugiados do Barco ainda, que assistam o filme, porque é interessante, é uma experiência, é um filme intenso, ele é um filme muito imersivo, a gente tá ali o tempo inteiro com os personagens querendo saber o que vai acontecer. Ele tem uma mise-en-scène super bem construída, então toda a parte visual, a estética do filme também é muito bonita, é um filme emocionante. E aí, se você assistir, pode tirar, né, as suas próprias conclusões sobre a complexidade que ele é e os temas que ele aborda. Então, é isso.
Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie o nosso podcast no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no YouTube. Os links e as referências, como sempre, vão estar listados lá no nosso post, lá no site. Também temos o grupo no Telegram. Estão todos convidadíssimos e convidadíssimas a entrarem e conversarem sobre cinema com a gente. E sobre outras coisas também, né? Sim. E o nosso próximo programa já vai ser no mês de outubro, né? E todos os anos a gente faz o nosso especial de Dia das Bruxas, então esperem horror. E a gente vai falar no nosso próximo programa sobre o filme Em Minha Pele, de 2002, dirigido pela Marina Devan. Mandem comentários sobre esse programa para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo grande, pessoal! Beijo, gente. Até mais. A pesquisa, pauta e roteiro é de Isabel Wittmann, Kel Gomes e Camila Vieira. A produção e edição é de Isabel Wittmann. A arte da capa é da Amanda Menezes. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.